Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui prosseguindo com o nosso estudo, a Igreja de Cristo, né? Vamos dar prosseguimento e hoje eu gostaria de falar para vocês um assunto tão polêmico, né? Um assunto tão discutido entre os cristãos. Uns concordam, outros não concordam. Eu falo para vocês que não deveria ser assim. Porque se está na Bíblia, eu creio da seguinte forma: é porque Deus permitiu estar. Por algum propósito, Deus permitiu estar. Então hoje nós vamos falar sobre o dízimo, né? Eu já tenho um vídeo no meu canal falando sobre o dízimo e, novamente, eu vou tocar nesse assunto tão polemizado pelos cristãos. Uns falam que está só no Antigo, outros falam que não está no Novo Testamento. Mas eu entendo uma coisa, meu amigo e minha amiga: tudo é palavra de Deus, tá? Gostaria que você ignorasse todo o barulho no fundo, né? Se às vezes você escutar alguma coisa, às vezes é batalha para a gente gravar vídeo, né? Mas uma coisa nós devemos entender: que a palavra de Deus, seja Antigo, seja Novo Testamento, para mim, tudo é palavra de Deus. Se está na Bíblia, com certeza Deus permitiu estar, né? São palavras ditas por Ele. Inclusive o dízimo, que é um assunto tão falado, né? Eu penso comigo, meu amigo e minha amiga: se a pessoa não quer dizimar, se ela não quer ser dizimista, né? Que ela não seja. Mas ela não fica atrapalhando quem quer ser. Ela não fica tentando influenciar a fé de quem quer ser. E eu falo para você: o dízimo foi algo estipulado pelo próprio Deus. Não importa se está no Antigo Testamento. A palavra de Deus é uma só. Aí tem gente que fala assim para mim: mas o dízimo é da lei. Não, o dízimo não é da lei. Tem gente que acha que tudo que está no Antigo Testamento é da lei, né? Mas deixa eu explicar alguma coisa para você. A lei, ela começou na época de Moisés. Moisés que trouxe a lei, que era os 10 mandamentos. Moisés estipulou algumas coisas, inclusive o divórcio, quando se há traição, como eu já falei em outro vídeo. Então, o dízimo, ele não vem da lei, porque a lei veio de Moisés em diante. Mas o dízimo, ele vem antes da lei. Moisés nem pensava em existir. A Bíblia diz que um homem chamado Abraão, se você for estudar Gênesis, você vai ver que o Abraão, ele levou o seu dízimo a um rei de Salém chamado Melquisedeque, e ali ele deu o seu dízimo, né? E ele entregou para Abraão o pão e o vinho, Melquisedeque no caso, né? E aí tem gente que fala assim: mas o dízimo na época não era dinheiro, eles pegavam em colheita. Sim, concordo. Porque na época, meu amigo e minha amiga, às vezes tinha negócios que não era feito em dinheiro. As pessoas, às vezes, elas faziam as suas colheitas e, em troca das suas colheitas, ela tinha lá o seu lucro. Por exemplo, a pessoa tinha uma colheita,
ela queria comprar um alimento. Aí ela dava a sua colheita, recebia o alimento. Por exemplo, se a pessoa queria comprar alguma coisa, às vezes era trocas. A pessoa dava a colheita que ela tinha feito e recebia aquilo que ela queria. Então, às vezes, né, as compras, os negócios eram feitos à base de trocas, mas também existia dinheiro na época, que a Bíblia chama de denário, né? Você pode ver que Jesus, quando perguntaram para ele se ele pagava impostos, ele mostrou uma moeda, né? E ele falou assim: que imagem vocês estão vendo aqui na moeda? Aí o povo falava: é de César. Aí ele falava: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Então já existia dinheiro. A Bíblia diz em João 12:4 em diante, quando a Maria ela quebrou o seu frasco de perfume aos pés de Cristo, o Judas ele se levantou contra, né, aquela ação que a Maria fez, nada mais, nada menos que uma oferta. Ela deu o seu bem maior, que era um frasco de perfume. E o Judas ele ficou indignado com aquilo. Ele falou: nossa, por que não vendeu isso? Era 300 denários. Se você for ler em João 12:4, fala isso, tá? Então o dinheiro já existia, meu querido amigo, minha querida amiga, tá? Então, o dízimo, que é o assunto que nós estamos falando hoje, ele foi estipulado pelo próprio Deus, tá? E o dízimo é algo espiritual, assim como toda a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, a quem a escreveu, né? A própria Bíblia por si, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a boca de Deus. Embora não há revelações que Deus passe para a gente, que é pregador, pregar, mas está lá na Bíblia. Eu, particularmente mesmo, Amilcar, eu nunca tive revelação nenhuma do livro de Ageu. Mas eu pergunto, porque eu não tive a revelação, Deus não me deu a revelação do que falar do livro de Ageu, eu vou falar que Ageu não é inspirado por Deus? Claro que é, está na Bíblia, né? Então toda a Bíblia ela tem um propósito e é a inspiração de Deus, é a inspiração do Espírito Santo. Então se Deus ele deixou o dízimo, é algo que o próprio Deus ele estipulou. E o dízimo ele é algo espiritual, que quem o pratica está sendo fiel a Deus. E quem o pratica, quem o faz, está sendo fiel a Deus. Sabe, meu amigo e minha amiga, se você é uma pessoa que ainda duvida do dízimo, se você é uma pessoa que ainda se deixa influenciar por falsos profetas que nós vemos na internet, você é uma pessoa que se deixa influenciar pelos outros, eu gostaria que você mesmo se tornasse dizimista. E você ainda não é. Se você tem alguma dúvida. Aí você fala assim, mas eu já ouvi muita coisa a respeito de dízimo. Eu não sei por que as pessoas têm problema com dízimo. É porque às vezes tem muita gente que é mão fechada, é avarento. Na verdade, tudo que fala em dinheiro hoje em dia se torna problema, né? Então a pessoa já está mostrando a quem ela serve. Que se a pessoa tem problema com dinheiro, quando se fala em dinheiro, significa que ela já está servindo ao dinheiro. Se a pessoa acha problema, se o pregador ensina que você não precisa devolver o dízimo, então ele já está com o coração no dinheiro. Ele já está querendo ter o coração dele no dinheiro. Se a pessoa acha absurdo dizimar, é porque ela está com o coração no dinheiro. A verdade é essa. Então, se você tem alguma dúvida através do dízimo, por que você não se torna um?
Aí você fala assim, mas como que eu me torno um dizimista? Simples. Vou explicar para você, ó. Malaquias 3:10, eu vou ler o 3, 10 e 11, tá? Malaquias capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11, que é um versículo que a gente cita muito, né? Diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde que o dízimo tem que ser levado? À casa do tesouro. O que é a casa do tesouro aqui? Deus aqui estava falando do templo. As pessoas na época, os sacerdotes na época, as pessoas que faziam a obra de Deus, o templo, era sustentado através dos dízimos, né? Assim como a obra missionária hoje é através do dízimo que ela é sustentada. A igreja não fica aberta com amor. A gente que toma conta de igreja, a gente não paga as contas da igreja com amor, a gente paga com dinheiro, que é através do dízimo esse que a pessoa devolve, que a igreja suple a necessidade do templo. Foi o que Deus falou. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Então Deus aqui ele está mandando devolver o dízimo aonde? No templo, aonde se cultua a Deus, tá? Aonde se cultua a Deus, aonde a igreja se reúne para cultuar a Deus, que a Bíblia chama de casa do tesouro, tá? Vamos continuar? Aí, ó, se você tem alguma dúvida sobre ser dizimista, olha o que Deus fala para você, ainda em Malaquias 3:10, tá? Vou continuar no 10 aqui, ó. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Ou seja, meu amigo e minha amiga, deixa eu explicar uma coisa para você. Você que tem dúvida se deve ou não se tornar um dizimista. A gente só sabe se o negócio é bom ou ruim quando? Quando a gente experimenta, não é? Eu, particularmente, eu não gosto de jiló. Por que eu não gosto de jiló? Quem gosta, gosta, né? Cada um é cada um, eu sempre falo isso. Eu não gosto de jiló porque eu já experimentei. Eu não gostei. Então, sabe, a gente só vai comprovar se o negócio é bom ou ruim se a gente experimentar. Então, se você tem alguma dúvida em ser dizimista, sabe, talvez você ouviu muita coisa aí, a internet está recheada de pessoas que falam contra, outros falam a favor, é uma briga, né, como eu já falei no começo. Então, por que você não se torna um? Faz prova você, prova, experimenta ser. Experimenta ser. Porque o próprio Deus, Ele está convidando a você para ser. Ele está convidando a você para se tornar um. Faz prova dele. E olha o que o nosso Senhor Deus, o Senhor dos Exércitos, o meu amado Deus, o meu querido e Salvador Cristo, o meu querido Deus Todo-Poderoso, a quem eu sirvo e amo, tenho prazer de estar na presença dele, aleluia, glória a Deus, né? Olha o que ele diz, ó, o próprio Deus falando, o Senhor dos Exércitos, e fazei prova de mim, diz não a igreja, diz não o pregador, mas diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o próprio Deus está te convidando a se tornar um. Sabe? O próprio Deus está falando para você largar a mão de ficar dando ouvido para os outros. Seja um. Devolva o 10%. Traga o seu dízimo à casa do tesouro. Faz prova. Experimenta. Tira a prova. Tá bom? Olha o que ele continua dizendo, ó. Se eu, olha aí a promessa pro fiel
no dízimo, ó. Se eu não abrirei a janela dos céus e derramarei bênçãos sem medida, a qual não terás lugar para armazenar. A Bíblia mais antiga fala, a qual lhe darei a maior abastança. É a mesma coisa. Então acabou. O próprio Deus está prometendo prosperar e abençoar aquele que se torna dizimista. Eu já escutei pregador falando que o dízimo não prospera, né? Eu acho que o pregador não leu essa palavra, ele está precisando ler essa palavra. Às vezes o pregador ele lê só o 11, né? Ele engole o 10. Não, o 10 está prometendo prosperar. O dízimo prospera. O dízimo ele abre a janela dos céus. E aqui Deus está falando de prosperidade mesmo, dinheiro, finança. Ele não está falando de vida espiritual, de saúde. Não, ele está falando de finança, financeiramente. Ele diz, eu abrirei a você a janela dos céus. Quando a Bíblia fala celeiro, o que é celeiro? É a despensa. É onde a gente armazena o alimento. Antigamente se armazenava alimento em celeiros, né? Hoje a gente tem despensa, armário, né? E ele diz que haverá muita prosperidade. E outra coisa, continuando, verso 11, né? E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não consumirá, né, a vide do campo, né? Ou seja, ele não vai ter poder de entrar na vida de quem é fiel. Ou seja, existe um espírito maligno, né, que tem esse nome, devorador. Existe um espírito imundo que tem esse nome, que ele entra na vida financeira da pessoa e acaba com tudo. É onde que aquela pessoa, tudo que ela ganha, vai tudo embora. O livro de Ageu fala, é um saco furado, né? É um saco furado. Ela põe em cima, vai embaixo, né? O negócio ele vaza, é um saquetel furado. Põe em cima, vai embora. Tem gente assim que ganha muito, mas a pessoa vive endividada, o dinheiro não dá para nada. É o espírito devorador. É o espírito devorador que está entrando na vida da pessoa. E esse espírito, ele não pode ser repreendido nem com oração e nem com jejum. É um espírito que não manifesta corporeamente, mas é um espírito que age na vida financeira da pessoa. E a única maneira que esse espírito pode ser repreendido é através da fidelidade no dízimo. Então, meu amigo e minha amiga, como pregador da palavra, se você tem alguma dúvida a respeito do dízimo, se torne um. Se torne um. Tira a prova você mesmo se o dízimo é de Deus ou não. Tira a prova você mesmo. Tira a prova você. Porque só quem vive sabe falar. Só quem experimenta sabe se é bom ou ruim. Então experimenta. Seja um. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus assim me permitir.